Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Beto Calife, do curso de Desenvolvimento de Sistemas e também aqui do curso de PHP 8 para você. E hoje é a 22ª aula, é a aula de formulários de e-mail. Então vamos lá, rapidão. Vou dar um clique aqui rapidinho no meu Shape, que é o meu servidor web. Vou startar o Apache, já transformou meu notebook num servidor web. Vou minimizar aqui, já vou abrir o meu interpretador aqui de códigos, que é o meu editor de códigos, que é o Sublime Text. Vou dar um clique aqui no menu File, vou escolher o menu New File, tá? Vou trocar aqui o plain text dele para HTML, mas depois eu vou salvar como HTML, como eu fiz na aula 21. Lembrando que eu estou na aula 22. Então eu vou fazer da seguinte forma: vou colocar aqui HTML, vou dar um tab, ele já armou toda a estrutura aqui para a gente. Vou escrever aqui formulário de contato. Só que esse formulário de contato já é uma versão aqui via e-mail. Via e-mail, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu vou criar já o meu título. Então, eu vou dar um tab aqui rapidinho, vou criar aqui meu título H1, pronto, e vou escrever da seguinte forma. Vou pegar aqui, vou colocar aqui formulário, pronto, aqui bacana. O que eu vou fazer? De envio via e-mail no PHP 8. Ok? PHP 8, ponto final. Pronto. E agora eu vou criar aqui todo o meu form. Então, eu vou pegar aqui embaixo, vou bater Enter, vou escrever aqui form, e vou criar aqui minha tag de form. Perfeito. Aqui dentro eu vou criar que ele seja da seguinte forma: que ele tenha um método de postagem. Então, eu vou colocar aqui o método post. E aí ele vai ter uma ação de envio. Essa vai ser o action. Essa ação de envio vai se chamar o quê? Enviar traço e-mail. Então, eu estou criando uma página futura, eu estou direcionando para uma página futura chamada enviar e-mail. Pronto, simples assim. E agora eu vou criar aquela estrutura que eu fiz na aula anterior novamente. Então, eu vou criar aqui um rótulo, um label. Pronto. Desse label, vou colocar aqui que vai ser o nome. Vou colocar 2 pontos. Vou pular uma linha aqui, vou colocar uma tag de BR. Pronto. E agora eu vou criar aqui um input. Que tipo de input? Um input do tipo texto. Então vai ser um input do tipo texto. Aqui eu vou criar o nome dele. O name dele vai ser nome. Vou criar um placeholder. O que seria um placeholder? Tá? Uma informação interna, tá? Uma informação que vai instruir, tá? A pessoa, o que ela pode digitar dentro daquele campo. Então, eu vou dar aqui uma sugestão: digite seu nome. Simples assim. E aí eu vou mandar ele dar uma pulada de linha aqui também. Pronto. Vou aproveitar todinha essa estrutura aqui já para fazer o que? O campo do e-mail. Então eu vou pegar aqui, vou copiar e aqui eu vou trocar aqui as informações, tá? Da seguinte forma. Aqui onde está nome vai se tornar e-mail. E-mail, pronto. Aqui onde que está text vai ser no formato e-mail para quê? Para que ele obrigue a pessoa a utilizar o arroba. E todo e-mail tem um arroba. E aqui eu vou escrever e-mail também. Vou dar o nome do campo para e-mail. E o placeholder digite o seu e-mail. Pronto. Simples assim. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse label aqui que eu vou precisar dele. Dar uma copiada dele aqui. Vou mandar colar. E aqui vai se tornar um campo, vai ser um rótulo de mensagem. Maiúsculo, né? Mensagem. Pronto. E agora eu vou criar aqui um text area, que é um campo de texto maior, com mais informações. Então eu tenho um text area.
Beleza. Pronto. Agora, o que eu vou fazer nesse text ring? Vou criar aqui um name para ele. Name. Qual vai ser o name dele? Obviamente, vai ser mensagem. Só que eu vou colocar aqui minúsculo. Pronto. Vai ser o name mensagem. Legal. Quantas linhas ele vai ter? Então, ele vai ter um rows de 5 linhas apenas. Vai ter placeholder? Bom, para estar instruindo o usuário a escrever certo. O que ele pode escrever? Então, eu vou estar sugestionando aqui para ele, digite sua mensagem. Então, aqui, digite sua mensagem. Tá? Então, nesse text area, vou mandar ele pular aqui 2 vezes aqui de linha. Opa. Tá? Então, por que eu estou colocando para ir pular 2 vezes de linha? Para ficar longe do botão aqui de envio, que é um botão submit. Então, eu vou colocar com input e tipo de input do tipo submit, que é de submissão. Tá? O nome dele vai se chamar enviar, simples assim. Pronto, o meu form já está resolvido aqui. Agora eu preciso salvar essas informações. Então, eu vou pegar aqui, vou dar um clique no File. Tá? Vou dar um clique aqui rapidinho aqui no File. Aqui, vou pegar File, que é o arquivo. Vou escolher a opção aqui, Save. Vou pegar o meu descolocar o C, que é a minha unidade de armazenamento de dados, que está rotulado como Windows C. Vou pegar aqui a pasta raiz, que vai ser o Champ. Vou pegar a minha subpasta, que é o htdocs. E vou pegar a minha pasta de projetos, que é a subpasta PHP8. Peguei ela aqui e vou dar um nome para esse arquivo. Então, esse arquivo aqui, o nome dele vai se chamar form-email. Form-email. Simples assim. Só que eu não vou salvar ele no formato HTML. Eu já quero salvar ele no formato PHP. Então, eu vou pegar aqui, ó, no formatinho PHP. Vou salvar ele. Tá, beleza. Agora eu preciso criar um outro arquivo dele, porque no meu action eu estou falando que ele vai pegar as informações e vai passar essas informações para a página chamada enviar-email.php. Eu preciso ter essa nova página. Então, eu vou aqui no menu Arquivo, escolho a opção New File, novo arquivo, já troco ele aqui para o meu interpretador aqui, meu editor de códigos, interpretar isso na linguagem PHP. Vou colocar aqui as minhas tags delimitadoras, menor, ponto de interrogação. Vou colocar aqui PHP, vou bater um enter aqui, vou colocar ponto de interrogação de novo e sinal de maior. Pronto, já coloquei minhas tags delimitadoras. Tá? O que eu preciso aqui fazer? Fazer ele funcionar, vou começar a criar toda a parte aqui lógica para ele. Então, primeiro eu vou ter um título. Então, eu vou colocar echo. Vou colocar aqui echo. Tá? Não é esse echo que eu quero, mas tudo bem. A gente já arruma ele aqui. Ó. Tudo é editável, né? Então, vou colocar aqui. Eu vou colocar que ele vai ter aqui um H3. Então, vamos colocar menor H3. Já vou fechar essa tagzinha para não dar enrosco. Pronto. Beleza. E agora, o que eu vou escrever aqui dentro dela? Eu vou escrever assim, ó. Enviar dados por e-mail. Dados por e-mail. Ponto final. Pronto. Ótimo. Certo? Bacana. Agora eu vou começar aqui pegar as variáveis, criar as variáveis e criar as postagens dele. Então, primeiro eu vou precisar da variável nome, certo? Vou colocar igual, ele vai receber alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai falar o que ele vai receber, tá? Eu vou colocar a variável e-mail, a variável e-mail também vai receber alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai fazer essa atribuição em definitivo. Vou colocar aqui mensagem, coloquei mensagem, pronto. Coloquei aqui igual. E aqui eu vou fazer o quê? Para ele chamar a postagem do que foi escrito lá no meu formulário. Ou seja, nesse formulário aqui que eu estou falando aqui, ó. Tá? Nesse formulário aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui aquela função pré-programada, $_post. Ela já veio aqui bonitona. Tá? Só que aí ele vai pegar qual campo? Ele vai pegar isso no campo nome. Ótimo. E aí eu vou colocar ponto e vírgula. Vou aproveitar isso que eu já escrevi, que eu vou precisar só colocar nos outros e mandar editar. Então, eu vou colocar aqui e vou colocar aqui. Pronto. Agora eu vou trocar. Então, onde está aqui nome vai se tornar e-mail.
E aonde está aqui outro nome vai se tornar mensagem. Pronto, resolvido aqui. Agora eu vou criar o seguinte, eu vou criar aqui embaixo uma outra estrutura. Eu vou criar uma variável chamada assunto, tá? Porque todo subject, todo assunto tem um campinho chamado assunto. Qual é o assunto que está sendo tratado em um determinado e-mail? Então a gente sempre tem esse campinho de assunto para a gente ter uma pré-ideia do qual é o teor do e-mail. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aspas simples e vou escrever o seguinte: e-mail do site. Por que e-mail do site que eu estou colocando aqui? Estou colocando e-mail do site porque esse aqui é o assunto que vai chegar para a pessoa. Então a pessoa pegou, usou um formulário lá, preencheu e essas informações vai chegar para o e-mail dela. Então, eu estou montando uma estrutura de como que vai chegar essas informações aqui para ela. Então, vou colocar remetente. Pronto, remetente. Vai receber o que o remetente? Vai receber, vou dar um exemplo aqui. Vou supor que eu vou colocar aqui Beto, vai receber direto o remetente de quem está enviando. Então, vai ser aqui, ó, betocalife@gmail.com. Pronto, simples assim. Legal. E agora vou criar uma variável chamada conteúdo, criar uma variável de conteúdo que vai receber toda aquela informação do conteúdo do próprio e-mail. Então vou colocar aqui, ele vai trabalhar na TF8 decode, que é o formato de caracteres em português, que vai colocar cedilha e coisa e tal. E aí eu vou abrir aqui um parênteses, tá? E aí eu vou colocar todas as informações que vão estar lá dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, aspas duplas, eu vou colocar assim, nome, aqui é uma string, aqui é um texto que vai aparecer. Desse eu vou dar um espacinho para ficar tudo junto. Vou mandar concatenar, colocar, juntar isso com a variável que está lá em cima, que é a variável nome. Eu vou colocar a variável nome. Vou mandar concatenar, certo? E vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui aspas duplas, porque vai entrar aqui os parâmetros para pular linha, estruturar melhor a visualização do meu conteúdo. Então, eu vou colocar o R aqui, tá? E vou colocar o Nzinho, tá? Estou tabulando para ele ficar todo bonitinho. Tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Feito isso, eu vou colocar aqui um ponto, eu vou concatenar, e aí eu vou colocar aspas duplas aqui de novo. E eu vou colocar de novo o R, vou colocar a barra N, né? Bacaninha. E aí, vou colocar o ponto. E aí, vou colocar aqui uma aspa simples. E vou jogar aqui que ele vai receber agora o e-mail. Então, vou colocar aqui o e-mail. Então, vou colocar e-mail, dois pontos, vou dar um espacinho para não ficar tudo grudado. Vou mandar concatenar, vou colocar de novo aqui. Agora, vou mandar chamar a variável e-mail, eu tenho lá em cima, certo? A variável e-mail vai estar o quê? Vai estar concatenando para receber o quê? Toda essa informaçãozinha aqui que eu já tenho. Então, daqui para cá, o e-mail, então já vou até copiar para ganhar velocidade aqui. Pronto, dá o Ctrl C. E aí eu vou dar o Ctrl V. Pronto. Dando continuidade, agora eu vou fazer uma mensagem. Tá? Feito isso, eu vou chamar mais passivos aqui, vou chamar aqui o texto de mensagem. Mensagem, amiguinho, ó. Mensagem, né? Pronto, pegou mensagem, dois pontos, um espacinho. Legal, vou mandar concatenar. Vou chamar a variável de mensagem. A variável de mensagem. Pronto, a variável aqui de mensagem. E aí eu vou fazer o seguinte, vou falar para ele pegar, concatenar aqui mensagem, e eu vou pegar todo aquele esqueminha lá de novo, aqui, ó, tudo aquele negocinho lá de novo. Pronto, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu tenho que pular de linha, tá? Linha pular de linha não, tem que colocar o ponto e vírgula para encerrar a linha. E agora eu vou começar a montar aqui o meu cabeçalho, então vou criar a variável cabecalho, cabecalho, tá? Cabecalhos, vou colocar no plural. Então, cabecalhos, vou colocar igual, e aí eu vou colocar aspas duplas e vou escrever que ele vai receber a origem, tá? Então, a origem se chama from, em inglês, né? Lembrando que eu estou colocando em inglês porque isso aqui tem que entrar dentro lá da hospedagem, e a hospedagem é toda a linguagem em inglês, tá? Para facilitar a nossa vida aqui.
Então eu vou colocar a variável e-mail, vou colocar a variável e-mail, coloquei a variável e-mail aqui bonitinho e ponto e vírgula, tá? Então ele vai, da onde vai ser a origem? Baseada no e-mail. Então agora eu vou chamar aqui uma funçãozinha de e-mail. Ele dá alguns parâmetros para mim. O e-mail para o assunto, subject, assunto e a mensagem. Então, ele vai para quem? Então, aqui no cara, o to é para quem? Então, o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, o assunto. E o terceiro parâmetro é a mensagem em si. Então, vamos arrumar isso daqui. Então, o to, ele vai pegar o endereço do remetente. E aonde está o remetente? Está aqui, ó, galera. Ó. É só copiar isso daqui, ó. Ctrl C, essa variável inteira, troca ele para o to. Então, o to é remetente. Quem vai estar recebendo isso aqui? Então, Ctrl V. Subject seria o assunto. Então, vou pegar aqui toda a variável de assunto, vou copiar ela aqui e vou trocar ele aqui para o nosso amigo de subject. E o do mensagem, tá? O da mensagem aqui, eu vou pegar todo o meu cabeçalho, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu coloquei o remetente, coloquei o assunto, a mensagem, né? Então, eu vou pegar a mensagem do todo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a variável de mensagem, deixa eu pegar ela bonitinha aqui, ó. Pegar toda a mensagem, Ctrl C, e do aqui, dá o Ctrl V, pronto. Então você já tem aqui, ó, remetente, assunto e mensagem, tá? Vou incorporar também o cabecalho. Então vou jogar aqui o cabecalho da onde que partiu, tá? Qual a origem do e-mail? Então eu vou pegar essa variável aqui, vou copiar e vou colocar ela aqui também, pronto, tá? Só vou dar uma separada aqui, tá tudo muito grudado o conteúdo com o cabeçalho. Pronto. Basicamente aqui, o meu PHP aqui, a parte de PHP já foi, tá? Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um scriptzinho, lembrando das aulas de JavaScript, tá? Então vou colocar aqui o script, vou dar um tab, já é isso aí, o JavaScript. E aí eu vou criar um alerta nele aqui. Então eu vou criar alert, criei alert, vou colocar aqui parênteses, vou colocar aspas duplas, e aqui no final vou encerrar aqui ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar as mensagens. Os dados foram, os dados foram enviados com sucesso. Os dados foram enviados com sucesso. 3 pontos de exclamação. Beleza? Básico. Agora eu vou salvar essa pagininha aqui. Então, como é que vai ser? Eu vou clicar aqui no menu File, que é arquivo. Vou escolher a opção Save, que é para salvar. Vou pegar descolocar o C2 pontos, que é a minha unidade de armazenamento de dados, que está rotulado como o Windows. Vou pegar minha pasta raiz, que é o Champ. Vou pegar minha subpasta, que é o htdocs. Vou pegar a minha subpasta que é de projeto PHP8, e vou dar um nome para esse arquivo. E esse arquivo vai se chamar enviar tracinho e-mail, tá? E ele vai estar no formato .php. Então vou salvar, pronto. Está salvo. Então eu tenho aqui o formulário e aqui eu tenho o esqueminha do enviar e-mail. Agora um detalhe, toda vez que eu faço esses códigos, eu normalmente abro o meu champ, né, ele está ligado, como ele está agora, se eu puxar aqui, ó, ele está ligado, tal, e aí eu chamo o meu navegador web. Só que se eu fazer essa estrutura funcionar dentro do servidor web local, ele não vai funcionar. Essa estrutura que eu armei, ela só vai funcionar aonde? Ela só vai funcionar dentro do servidor web, tá? Do servidor externo. Então, se eu pegar essas duas páginas aqui e colocar isso no servidor, tá? Web não local externo, aí ela vai funcionar. Se eu tentar fazer isso agora no meu servidor Champ, tá? Do nosso navegador Google Chrome, ele não vai funcionar, mas perfeitamente ele vai funcionar isso no servidor, tá bom? Eu espero que você, meu aluno, tenha gostado. Você que está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, e não é meu aluno, também seja bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado, tá? Eu sou o Beto Calife e a minha frase para encerrar esse vídeo: povo de Sucupira, não me deixe só.